Olá pessoal, tudo bem? Vamos nesse bloco falar um pouco sobre a lei de racismo. Uma lei bastante importante, né? E com decisões agora recentes do STF, ela se torna ainda mais importante. A lei de racismo é a lei 7.716 de 89 e a inspiração dela vem de um mandado de incriminação trazido pela Constituição de 88. A Constituição de 88, vamos lá dar uma olhadinha, no artigo 5º, inciso 42, que é esse aqui, ela traz um mandado de incriminação quanto ao racismo, dizendo que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então ela já traz aqui 3 regras, né? A primeira, de que o racismo, ou melhor, 4 regras. A primeira é de que o racismo deve ser crime. A segunda é de que o racismo é inafiançável. A terceira é de que o racismo é imprescritível, ou seja, não cabe prescrição. E a quarta regra é de que o racismo se sujeita à pena de reclusão. Então o legislador não pode prever pena de detenção para o racismo. Necessariamente, a pena prevista deverá ser a pena de reclusão. Essas 4 regrinhas aqui, o racismo é crime, ele é inafiançável, ele é imprescritível e se sujeita à pena de reclusão, trazem um mandado de incriminação para o racismo. Portanto, os crimes lá da Lei 7.716 de 89, além da tortura, além da injúria racial, porque o STF e o STJ consideraram também recentemente que a injúria racial, você deve ter visto isso na lei de crimes contra a honra, na aula de crimes contra a honra, você deve ter visto que a injúria racial ela foi considerada agora, recentemente, pelo STF e pelo STJ, como sendo uma modalidade de racismo. Isso não tem nada a ver com a lei especial que a gente vai tratar agora, eu só estou pontuando. Portanto, a injúria do 140, parágrafo 3º do Código Penal, ela é um crime do gênero racismo. E por ser do gênero racismo, ela também é inafiançável, também é imprescritível, né? Então, os crimes da lei 7.716, que são os crimes de racismo, eles são inafiançáveis. Ou seja, havendo prisão em flagrante, o juiz ou o delegado não podem fixar fiança. A liberdade provisória pode até ser concedida lá na audiência de custódia ou em outro momento pelo magistrado, mas sempre sem a fiança. Segundo lugar, o crime é imprescritível, o que significa dizer que não corre em favor do criminoso, não corre contra o direito de punir prazo. Não tem prazo prescricional. Se eu pratico um crime de racismo hoje, eu posso ser punido para sempre por ele. Não há prazo prescricional. E terceiro, que a pena tem que ser de reclusão, que foi um dos argumentos utilizados no STJ e no STF para considerar que a injúria preconceituosa é modalidade de racismo, que o legislador quis dar a ela essa caracterização como racismo. Porque se você for pensar, calúnia é detenção, difamação é detenção, injúria é detenção, injúria real é detenção, injúria racial é reclusão. Reclusão de 1 a 3 anos. Então, o fato do legislador ter previsto lá a pena de reclusão foi um dos aspectos analisados pelo STJ em primeiro lugar e depois pelo STF para concluir que o crime de injúria preconceituosa do artigo 140, parágrafo 3º, é espécie de racismo. Mas agora vamos lá para a lei. A lei de racismo, ela aborda a proteção das pessoas em razão de preconceito de raça ou de cor. E o artigo 1º dela dizia isso, né? O artigo 1º dela original dizia que esta lei protegia as pessoas em razão de preconceitos de raça e de cor. Então ela era uma lei bastante limitada à questão racial e à questão de preconceito pela cor da pele. Em 1997, essa lei foi alterada e passou a prever uma aplicação mais ampla, uma aplicação
para situações de preconceito de raça, de preconceito de cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, ela passou a ter aqui um aspecto mais amplo de aplicação. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E agora, agora, 2019, o Supremo Tribunal Federal considerou que quando a lei fala em raça, ela, na verdade, não traz um conceito biológico. Ou seja, que a raça não deve ser considerada como um conceito apenas biológico. Que nos tempos modernos, no Estado democrático de direito, num Estado multirracial, como é o Brasil em particular, o conceito de raça deve ser ampliado para um conceito social e não para um conceito biológico. Ou seja, a raça aqui não é um elemento biológico, raça aqui é um elemento social. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, e que raça deve ser um conceito de proteção de minorias. E aí o Supremo expressamente estendeu a aplicação da lei de racismo, enquanto não tiver uma lei específica, para o preconceito ou a discriminação homofóbica ou transfóbica. Ou seja, há uma ampliação do conceito de raça para abranger as minorias contra preconceitos. A decisão foi tomada numa ADO, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e também no mandado de injunção. E aí, no mandado de injunção, o Supremo mandou aplicar a lei de racismo. Isso não seria uma analogia em Malam Partem? Daria uma discussão aqui por horas. Por horas. Só que essa discussão, ao fim, teria que ser decidida pelo Supremo. E aí ele já decidiu a discussão. Porque foi ele quem determinou a aplicação da lei. E o Supremo, para justificar que isso não seria uma analogia em Malam Partem, ele usou aqui a seguinte lógica. Olha, há um mandado de incriminação. Esse mandado de incriminação de proteção das minorias com o direito penal não está sendo cumprido. O Congresso Nacional não tipificou crimes específicos na proteção das pessoas contra a homofobia e a transfobia. Então eu vou usar a lei de racismo enquanto isso. E mais, ele justificou que isso não significa pegar uma lei e aplicar uma situação não abrangida por ela. E sim de entender que essa situação está abrangida pela lei. Porque o conteúdo da palavra raça não deve ser um conteúdo meramente biológico, mas sim um conteúdo social e que, portanto, é um conteúdo de proteção de minorias, que o crime de racismo não é um crime de proteção das pessoas em razão de serem negras, brancas ou amarelas, e sim em razão das pessoas ocuparem situações de minorias dentro da sociedade, o que pode levar a preconceitos ou discriminação contra essas pessoas. Então é importante frisar isso, porque isso pode vir a cair na prova. É possível aplicar esses crimes que a gente vai passar aqui nessas situações. Então, se disser, por exemplo, que um homossexual teve um emprego negado pelo fato de ser homossexual, se caracteriza crime aqui na lei. Que uma mulher lésbica teve o seu convívio social com uma amiga impedido em razão dela ser lésbica pelos pais da amiga, se configura um dos crimes previstos aqui. Então é possível aplicar essa lei hoje nessas situações. Então, além, vamos voltar lá na lei, da raça, da cor, da etnia, da religião e da procedência nacional, e aí só para deixar claro, procedência nacional aqui é nordestino, carioca, ok? Sulista, paulistano, capixaba. Além dessas hipóteses aqui, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, o Supremo entendeu que dentro da raça é possível considerar lá a identidade de gênero e a orientação sexual. A partir do artigo 3º começam os crimes da lei. E aí, pessoal, para a gente não gastar muito tempo aqui, eu vou fazer o seguinte.
Do artigo 3º até o artigo 14 da lei, os crimes são idênticos. Os crimes são todos crimes referentes a impedir, a obstar, a dificultar, a negar o exercício de um direito. O que vai mudar do artigo 3º em diante, até o 14, é qual direito que está sendo obstado. Então, por exemplo, no artigo 3º, você está vendo ele aí, a gente está falando de serviços públicos. Ou seja, ocupar cargos na administração direta ou indireta, bem como nas concessionárias de serviços públicos. Uma pessoa que está habilitada a fazer aquele concurso público e é reprovada no concurso público em razão de discriminação. Depois, no parágrafo único, ele trata da mesma coisa, só que em relação à promoção funcional. Ele deixa de ser promovido por ser homossexual, por ser negro, por ser evangélico, por ser nordestino, por ser carioca, por ser cristão. Então ele tem aqui um direito dele impedido, obstado, dificultado em razão dessa questão profissional. Depois o artigo 6º traz a situação daquele que tem negado ou obstado o emprego numa empresa privada. Ou seja, enquanto o artigo 3º é na administração pública, o artigo 4º é numa empresa privada. Depois, no artigo 5º, ele trata de recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial, se negando a atender, se negando a servir. Depois, a inscrição e o ingresso de aluno em estabelecimento de ensino privado. Uma escola católica como São Bento, Santo Inácio, São José, o Santo Agostinho, não pode negar a matrícula de um aluno por ser evangélico, por ser espírita. Essas escolas são reguladas pelo MEC e não pela religião. A religião só as mantém. No artigo 7º, ele trata de hospedagem em hotel, pensão, estalagem. Depois, atendimento em restaurante, bares, confeitarias. Depois, estabelecimentos esportivos ou de diversões, clubes, academias. E assim vai, né? Casas de massagem, salões de cabeleireiro, barbearias. Entrada social do condomínio, do prédio residencial ou comercial, acesso aos elevadores ou à escada. Obviamente que impedido em razão da raça, da cor, né? E não em razão da atividade profissional, claro. Se um determinado condomínio tem uma entrada de serviço e uma entrada social e diz que empregados do condomínio ou empregados daquelas unidades habitacionais ou comerciais devem entrar pela unidade de serviço e visitantes pela entrada social, não há nenhum problema. Isso é uma questão de organização, e não uma questão discriminatória. O que não pode é fazer isso de forma discriminatória. Depois aparecem transportes públicos, aviões, navios e tal. Depois, Forças Armadas, impediu o acesso às Forças Armadas. Imagina, por exemplo, não aceitar nas Forças Armadas uma determinada pessoa por ele ser homossexual. Isso caracteriza crime, crime de racismo. Convívio social, casamento, né? Aquele exemplo que eu dei aqui da amizade. Ah, eu não quero que a minha filha seja amiga dessa mulher porque ela é lésbica, então eu vou impedir que isso aconteça. Não, não pode. Não pode fazer isso. Portanto, esses crimes, do artigo 3º até o 14, são crimes iguais. É só você lembrar que se um direito for obstado, dificultado ou impedido em razão da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional, é muito provável, muitíssimo provável, que algum desses crimes aqui se configure. Aí você pode decorá-los, claro, né? Mas é muitíssimo provável que um deles se configure. Aí a lei traz algumas regras gerais, vamos lá analisar. O artigo 16 fala em perda do cargo ou da função pública em razão da condenação por esse crime e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Então, uma consequência da condenação. Já o artigo 18 afirma que, nos casos de que esses efeitos do 16 e do 17, o 17 foi vetado, não são automáticos.
devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, essa interdição do estabelecimento particular ou a suspensão do exercício lá da função pública ou a perda da função pública não é um efeito automático. O juiz precisa colocá-lo na sentença, precisa prevê-lo na sentença. Depois vem o artigo 20, e aí o artigo 20, pessoal, é que é um crime de racismo mais genérico, mais aberto. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor ou etnia, religião ou procedência nacional. Vejam, praticar, induzir ou incitar. Agora, a gente não está mais diante de alguém que vai impedir um direito, né? A gente está diante de alguém que vai praticar um ato de discriminação ou de preconceito. Uma agressão, uma palavra, uma publicação racista, uma publicação agora homofóbica, ou uma publicação xenofóbica. Então, você tem aqui a prática de um ato de racismo, que não necessariamente incide sobre o impedimento de um direito e, portanto, não necessariamente incide sobre pessoas individuais. Esse crime aqui é um crime sem vítima individualizada, é um crime praticado contra a coletividade, enquanto os anteriores têm vítima individualizada. Eu impedi o João de trabalhar na minha loja por ele ser homossexual. Agora não, agora a gente está diante de um crime coletivo, de um crime genérico, de um crime de preconceito racial, de preconceito racista. Por isso, esse crime não se confunde, pessoal, com a injúria racial lá no 140, parágrafo 3º. A injúria racial lá é um crime individual. Se eu xingo uma determinada pessoa usando a raça dela como meio para esse xingamento, mas é uma pessoa determinada, ou são 2, 3, 4, que sejam 10, mas são pessoas determinadas, eu sei quem elas são, o crime é injúria racial. Agora, se eu faço uma ofensa racial coletiva, no dia, não sei se lembram disso, mas lá na eleição presidencial anterior, quando a candidata Dilma Rousseff ganhou a eleição presidencial, uma estudante de direito paulistana publicou no Instagram ou no Twitter, eu acho que foi no Twitter: faça um favor ao Brasil, mate um nordestino hoje, porque ela acreditava que a responsabilidade pela eleição da presidenta Dilma era do Nordeste, dos eleitores do Nordeste. E ela não gostou disso, então ela fez essa publicação. Essa publicação configura esse crime, e não a injúria racial. Para ser a injúria, teria que ser uma ofensa individual, ofendeu um nordestino em razão disso, usando o fato dele ser nordestino como elemento. Aqui não, aqui foi uma ofensa generalizada, uma ofensa coletiva, um crime vago, um crime sem vítima ou vítimas determinadas. Então, a diferença entre a injúria racial e esse crime do artigo 20 é essa, né? Esse crime atinge a coletividade, enquanto a injúria atinge pessoas individuais. Volta lá na lei, por favor. Depois disso, o artigo 20 também trata aqui, pessoal, da questão do nazismo. E lá no parágrafo 1º, ele então proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição ou a veiculação de símbolos, emblemas ou ornamentos ou distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou a cruz gamada, que são símbolos do nazifascismo, para fins de divulgação do nazismo. Então ele traz um elemento subjetivo aqui especial. O crime só se configura se a finalidade do agente com isso for a divulgação do nazismo. Se a finalidade for outra, uma aula de história, né? Aí o professor vai lá e desenha no quadro a cruz. É um museu, e aí esse museu tem lá símbolos, ornamentos do nazismo. Então é óbvio que nessas hipóteses não se quer divulgar a ideologia nazista, e aí não há crime, evidentemente. Então, pessoal, esse crime é que é o crime aí mais genérico. Depois ele traz, vamos lá, uns aumentos de pena e tal. A consequência de recolhimento do material, aí eu acho que vocês podem ler esses elementos sozinhos. Bacana? Então, com isso, a gente fecha esse bloco sobre a lei de racismo. Valeu!